como vamos sobreviver à era da imagem. Você está cansado, cansada de saber o impacto que os padrões de beleza têm na sua autopercepção, na sua autoestima. E você sabe também o papel que as redes sociais têm em reforçar esses padrões de beleza tão opressivos. Mas você sabe o que é necessário para dar os primeiros passos para você começar a se libertar disso? Meu nome é Sofia, eu sou formada na área de moda. Na faculdade, eu aprendi tudo que tem para se aprender sobre imagem, mas eu não aprendi como sair da estatística dos 96% de mulheres que não se acham bonitas. Em 2004, a Dove financiou um estudo que perguntava a mulheres de 10 países diferentes se elas se achavam bonitas ou não, e somente 4% delas disseram que se achavam bonitas. Isso, gente, a gente tá falando de 2004. Nem tinha o Instagram da maneira como tem hoje. As mulheres têm vergonha de dizer que se acham belas. Talvez a gente esteja numa bolha do Instagram onde a gente fale muito sobre autoconfiança feminina e muitas pessoas estejam sim se auto-enaltecendo, né? Na internet que a gente mais vê as pessoas se enaltecendo, mas quanto disso é verdadeiro? Eu tive que aprender sozinha a enxergar e abraçar a beleza que sempre esteve em mim. Eu preciso que mais mulheres consigam enxergar isso e não fiquem tão presas a esse padrão que todo mundo sabe que muda o tempo todo. E quanto mais mudança, mais essas empresas que, de uma certa forma, se aproveitam da nossa insegurança, vão ganhar dinheiro. Esse dinheiro não tem que sair do seu bolso. O mais importante de tudo é a gente começar já entendendo que o que está em jogo não é a sua aparência. Não se trata do que você compra para tentar melhorar a sua aparência, e sim da maneira como você se enxerga, da maneira como você acredita que você nunca está no patamar de mais bela que você pode alcançar. E não é nem que isso seja mentira, mas você consegue perceber o problema que existe nisso quando você acredita que essa sua beleza é o que define o seu valor. 3 mudanças na sua mentalidade que precisam acontecer se você quiser começar a enxergar a beleza que já existe em você e aceitar ela pouco a pouco. Eu ainda vou dar algumas dicas práticas para quem ficar aqui até o final. Primeiro, por que o Halo Effect é superestimado? O Halo Effect é um conceito que ele se refere a um fenômeno real no qual a gente vê uma pessoa bonita e a gente já associa automaticamente várias qualidades positivas àquela pessoa. Então, eu imagino que ela também é inteligente, rica, competente, gentil, simplesmente porque ela é bonita. Acontece, gente, que atualmente ser bonito já não te dá vantagens tão duradouras assim. E é sobre isso que a gente vai falar. Atualmente a gente já sabe, por exemplo, que já não dá mais para fazer dinheiro na internet simplesmente sendo bonita. É claro que a gente sabe que isso traz várias vantagens, né? Faz as pessoas clicarem no vídeo. Acontece que o dinheiro em si já não vem mais para essas pessoas que são influencers apenas de beleza. Que a gente via, né? Muitas meninas que faziam só selfies e postavam isso no Instagram ou no Tumblr, né? E ganhavam muitos seguidores simplesmente por conta de terem um rosto atraente. Mas atualmente a gente sabe que já não funciona dessa maneira. As pessoas têm que vender de alguma forma ou um certo tipo de lifestyle que as pessoas queiram imitar, nem que esse lifestyle envolva beleza, envolva vou fazer meu cabelo no salão, ou essa pessoa tem que vender uma narrativa de vida, uma narrativa de produto. Ela tem que ter algo para contribuir de alguma forma, algo que entretenha, algo que gere desejo, senão ela não consegue fazer publicidade, por exemplo. Outra coisa que já se sabe hoje em dia é que modelo é uma profissão extremamente ingrata e difícil. Quem não tá no meio acha que ser modelo é uma coisa muito tranquila, né? Por eu ter feito faculdade de moda, eu conheci muitas modelos, lidei com muitas, e é uma coisa muito complicada, gente, porque as modelos realmente são tratadas como manequins vivos, e é uma profissão na qual elas têm que realmente ter muita paciência e têm que, muitas vezes, aguentar um tratamento que não é nem um pouco respeitoso. Elas têm que ficar horas e horas esperando as produções ficarem prontas, esperando a vez delas, né, de serem fotografadas, enfim. Muitas vezes, boa parte do trabalho de um modelo é esperar. Isso foi uma modelo que me disse, inclusive. E isso pode gerar uma sensação de descartabilidade, sabe? Porque aquela pessoa é só um recurso que a marca está utilizando, é só um rosto que ela está utilizando. E atualmente com a IA, essas pessoas ainda vão ser substituídas, muitas vezes, por imagens artificiais. Além disso, eu consigo te provar que a beleza não traz felicidade e prosperidade nos relacionamentos, como muita gente costuma pensar. A gente consegue ver isso muito claramente quando se trata de aplicativos de relacionamento. Todo mundo sabe, ou pelo menos, caso você não saiba, estou te falando agora,
que num aplicativo como o Tinder você pode até ter matches, mas isso não correlaciona de nenhuma forma com a sua satisfação com os encontros que você vai ter a partir daqueles matches. Uma pesquisa de 2017 mostrou que as mulheres têm satisfação tão baixa com aplicativos de relacionamento e com os matches que elas recebem, que a maioria das mulheres usa só para entretenimento ou para se sentirem validadas socialmente. Nunca fiz isso, gente, imagina. Além disso, se sabe desde 2004 que sempre que uma pessoa tem muitas opções, isso pode ser opções de relacionamento, mas pode também ser de oportunidades. Quanto mais opções uma pessoa tiver, mais ansiedade ela vai sentir. É o paradoxo da escolha. Para provar isso, teve um estudo feito em 2009, no qual eles colocaram participantes para escolher entre perfis de aplicativo de relacionamento, e os participantes que tinham 20 opções para escolher relataram menos satisfação com os matches que eles tiveram do que participantes que tinham 5 ou 10 opções para escolher. Muitas opções geram a sensação de ansiedade, dúvida, arrependimento e menos satisfação em geral com a escolha que você fez. Para completar, a gente sabe hoje em dia que ser bonita não é sinônimo de saúde, como um dia se acreditou, né, meu bem? A gente tem hoje, na era da obsessão pela imagem, os distúrbios alimentares muito presentes, e a gente sabe o tanto que cirurgias, procedimentos e o próprio consumismo podem influenciar na beleza de uma pessoa. Ou seja, o que evolutivamente, supostamente, a gente associa à saúde, que é essa beleza e o corpo mais jovial, hoje em dia nada tem a ver com saúde ou com jovialidade. Vamos então pulando para o ponto 2. Como que a comparação está te confundindo? Você já sabe que se compara nas redes sociais, mas você sabe de que maneira isso está te impedindo de ver as coisas com objetividade? Para começo de conversa, o ser humano, nós não somos feitos para ter acesso a uma quantidade tão grande de referências e de rostos para a gente se comparar. Evolutivamente, não faz sentido para nós a gente ter tantos rostos vistos ao longo de uma vida, muito menos ao longo de um ano, de um dia. As grandes metrópoles já impactaram nisso. A era da internet impactou muito mais. As redes sociais, ainda mais. Ver muitas pessoas por dia no metrô, por exemplo, já impacta nessa nossa noção de comparação. Ver pessoas na TV, ainda mais. Ver pessoas nas redes sociais, ainda mais. E o algoritmo ainda tem uma seletividade para rostos mais bonitos, que faz com que você se compare ainda mais. Tem que pensar, gente, que antigamente, ao longo da evolução humana, a gente tinha contato com 100, 200 pessoas ao longo da nossa vida inteira. Isso porque a gente vivia em pequenos grupos, assentamentos ou vilarejos. E é por isso que quando você escuta que você tem que escolher muito bem quem você segue, não é brincadeira. Você tem que prestar muita atenção a como você se sente. E se você sente um pequeno mal-estar quando você abre o Instagram e aparece o story de uma pessoa específica, é sinal de que você não deve continuar seguindo aquela pessoa. E você tem que se priorizar acima de tudo. Um outro ponto muito importante, gente, é que nós perdemos perspectiva da realidade. O óbvio tem que ser dito. Na vida real, você vê a pessoa se movendo, né? Você vê todos os ângulos. Não é só porque na internet os poros estão sendo camuflados pelo filtro. Não se trata só disso. Quando a gente está na vida real, a gente acha uma pessoa atraente pelos trejeitos que ela tem. A gente vê a pessoa 360 graus. Mesmo eu, você e agora conversando, você não sabe como é que eu sou de verdade. Você tá vendo um ângulo só. A câmera distorce o meu rosto. Só as pessoas que me verem na vida real, as pessoas que te verem na vida real, vão saber realmente quão bonita você é. Isso é só um lembrete, gente, mas é uma das coisas mais importantes que a gente tem que ter em mente. E por fim, não se deixe levar. Próximo ponto, gente, é que você não pode se deixar levar pela desinformação. Lembre-se disso. Todo dia a gente é lembrado disso na internet, né? Fake news, desinformação política, desinformação científica. Mas existe um outro tipo de desinformação que ele é mais sutil. Ele está mais por baixo dessas camadas superficiais de desinformação que a gente tem contato o tempo todo. Que é o seguinte: você não precisa ser belíssimo, ou pelo menos não estar dentro do padrão de beleza para atingir os seus sonhos e para atrair as pessoas com quem você quer estar. Você não precisa disso. A gente vive numa obsessão tão grande pela imagem que a gente acha que essas são coisas determinantes. E elas não são. Elas são atalhos, elas são coisas que facilitam. Elas não determinam nada. Elas não são mais importantes do que o seu esforço, do que o seu contexto de vida familiar, contexto financeiro, o lugar onde você mora, as oportunidades que você tem no seu dia a dia. A sua aparência não tem mais importância do que nada disso, nem mesmo se você for mulher. A aparência é um passaporte social muito importante. Mas hoje em dia a gente tem mais liberdade.
A questão do passaporte social da aparência da mulher vem de um tempo em que toda a liberdade e contexto da mulher estava determinado por quem era o homem que escolhia ela para casar, né? Um dia você teve que ser a mulher mais bela para poder se casar com o homem mais rico, com o homem que tinha acesso. Hoje em dia, se você tem a sua independência financeira, você não depende mais disso. E não se trata, né, de você não investir na sua aparência. Quem seria eu para falar sobre isso? Não se trata de você não tentar ser o mais bela que você pode ser. Eu, obviamente, aqui investi muito na minha aparência, né? Coloquei um tempo, um esforço para estar aqui gravando para vocês, mas não é disso que eu tô falando. Se não ficou muito clara a mensagem, dá uma voltadinha e assiste de novo. Agora a gente vai falar sobre foco. Eu chamei esse pedaço do vídeo de você não precisa de pretty privilege para ser atraente. Pretty privilege é, em tradução literal, o privilégio de ser bonita. Eu tô aqui para ter uma conversa um pouco mais profunda nesse momento do vídeo. E talvez seja aquilo que você não queira ouvir, porque é um pouco chato e é um pouco assim, nossa, tá falando o óbvio. Acontece que isso tem que ser dito. Você já se sentiu atraído por alguém? Já, né? Você sabe muito bem que a voz de uma pessoa é algo muito envolvente. Que o calor da pele dela é algo muito envolvente. O cheiro, gente, pelo amor de Deus. O toque da pele, né? O jeito que a pessoa ri, o jeito que a pessoa dá, assim, uma risada gostosa, o jeito que ela sorri quando ela tá feliz. Isso não é muito atraente? Você já não viu uma pessoa que tem um sorriso muito bonito, mas que ela não era a pessoa mais linda da sala da sua escola? Ou a pessoa mais linda do bairro, a pessoa mais linda que trabalha com você? Isso é o que faz pessoas serem realmente atraentes. E a gente esquece disso. A gente tá tão bitolado, a gente tá com o foco tão desviado. E não é sua culpa, não é minha, não é culpa nem sequer das marcas, né, que alimentam isso. Mas é a verdade. O jeito como a pessoa toma café e os interesses em comum que ela tem com você, a conversa que vocês trocam sobre um filme que vocês gostam, não é a coisa mais importante e mais interessante? É nos detalhes que tá o valor de tudo. Você já viu, com certeza, uma pessoa que ela tinha, assim, um rosto, gente, perfeito, escultural. Parece que a pessoa foi esculpida lá por Michelangelo. E a pessoa não demonstrou a sua personalidade naquele período em que vocês conviveram. Essa pessoa não te olhou nos olhos, ela não falou quem ela era, do que ela gostava, ela não se abriu de nenhuma forma, não se expressou de nenhuma forma. Essa pessoa foi mais atraente do que a pessoa que não era assim tão perfeita de rosto, de corpo e que estava ali fazendo tudo ao contrário? Provavelmente sim. Como botar seu foco no lugar certo? Quando se trata de aparência, tem uma coisa que ajuda demais e que eu tenho que lembrar as minhas amigas e as pessoas que eu faço atendimento e as pessoas que conversam comigo desse fato muito importante, que é o seguinte: dê destaque às suas qualidades. A gente tem uma questão de querer amenizar as imperfeições, aquilo que eu te considero como imperfeições. Então, por exemplo, se eu tenho uma espinha, eu fico tão focada na minha espinha, né? Eu não quero sair, ou eu não quero tirar aquela foto. Vou tirar uma foto com as minhas amigas, daí, ah, nossa, meu Deus, mas a dobrinha do meu braço apareceu ali, ela não ficou como eu gostaria. E isso é um comportamento muito limitante. Porque a gente tem esse foco muito grande naquilo que a gente considera defeito. Porque a gente já viu também a gente, às vezes, sem aquele defeito, né? Então a gente compara demais. Mas o outro não te vê assim, o outro te vê como um inteiro. E muito provavelmente o outro repara em você aquilo que é mais bonito em você. Por exemplo, já te falaram o seguinte: nossa, você tem olhos bonitos. Por que você não enfeita os seus olhos? Por que você não, né, maquia eles e tira o cabelo do rosto? Tenta dar destaque a essa característica sua que é muito bonita. Se você tem uma boca bonita, você pode passar aquele gloss, né? Você cuida, você aproveita para salientar aquilo que você tem de melhor. E isso funciona tão bem, porque existe um princípio muito interessante da forma como a gente enxerga o mundo mesmo. Que a gente compara as coisas, a gente enxerga tudo por comparação. Então, quando uma pessoa olha para você e ela vê o todo, ela vai estar comparando os pequenos pedaços de você inconscientemente, tá? Isso é verdade, isso vai estar acontecendo. E se uma coisa chama mais atenção, é lá que ela vai olhar. Então, o seu papel, na hora de você se embelezar, é você justamente enfeitar, é você mudar o foco para aquilo que você tem de melhor. E aí a pessoa que te olha, ela vai ver o que você tem de melhor e não o que você tem de ruim. Tem uma espinha no meu rosto nesse momento, gente, mas eu tô com um cílio postiço aqui tão grande. Eu tô aqui com um casaco de pelo, com cabelo roxo. Você tá prestando atenção na minha espinha a cada momento que eu falo? Eu imagino que não. Então, esse era o ponto, gente. Retomando. Tire o foco
de consertar aquilo que você tem de errado. Não entenda dessa forma, você tem algo errado, você tem algo que precisa ser melhorado, consertar. Foca naquilo que você precisa evidenciar, naquilo que já é muito bom, já é muito bonito, já chama atenção, pode chamar mais atenção ainda. E vai contribuir para sua beleza como um todo. Por fim, eu preciso falar, não poderia encerrar esse vídeo sem citar esse ponto, mas o autoconhecimento é tudo para você construir a confiança real. Porque tudo isso que eu falei aqui são mudanças de perspectiva, mas não vão necessariamente te deixar confiante por si só. Porque você precisa se autoconhecer para você se achar atraente, para você ver a beleza em você e se aceitar. Porque você vai ter mais consciência de quais são as suas qualidades. Eu não acabei de dizer para você mudar o foco para suas qualidades? Pois bem, você pode fazer a mesma coisa para suas qualidades mais subjetivas. Ou até para suas qualidades físicas mesmo, mas nesse sentido você talvez precise do olhar do outro para ter uma visão um pouco mais objetiva. Porque quando a gente se olha no espelho, às vezes a gente distorce um pouco as coisas. Principalmente na câmera, né? Então, é nesse sentido que você tem que procurar se autoconhecer. E daí, é claro, nada do que eu falar vai substituir um processo terapêutico ou um journaling, né? Que é o processo de você escrever ali no seu caderno, coisas que estão ali dentro de você. Mas peça para os outros te falarem o que você tem de bom, o que você tem de bonito, o que você tem de interessante, de magnético. Então, eu vou falar de 3 exercícios práticos que você pode fazer agora, essa semana. Vai. Pra você se sentir mais bonita e sair por aí balançando os cabelos e tudo mais. Faça uma lista de 3 características que você tem e que você gosta muito. Hoje a gente estava falando sobre aparência física, então vamos focar nessa parte da aparência física. O que tem de bonito em você? Se você não souber responder, pergunta. Segundo, enfeite. Próxima vez que você sair, próxima vez que você for bater uma foto, sei lá, você vai enfeitar justamente isso que você tem de mais bonito. Por exemplo, você gosta do seu cabelo? Arrume o seu cabelo. Deixe o seu cabelo assim, incrível, de lindo. Você gosta da sua barriga? Não sei. Talvez você tenha feito academia e você goste da sua barriga. Use uma cinturinha baixa uma vez na vida. Você gosta do fato de que talvez você tenha seios bonitos? Por que você não usa um decote, não mostra? Talvez você tenha tatuagens que você ache muito bonita. Mostre as suas tatuagens na próxima vez que você sair. E o terceiro passo é isso, gente. Saia, se exponha. Tire foto, poste nos stories e não tenha medo de ser linda. Porque quanto mais linda você se enxerga, mais linda você fica. É isso, gente. Muito obrigada por terem ficado no vídeo até o final. E eu vou fazer muito mais vídeos de tópicos semelhantes com esse, mas principalmente dando dicas mais práticas e falando sobre moda mesmo, sobre como você pode usar a moda para salientar justamente o que você tem de melhor. E inclusive entender qual é o seu tipo de beleza, porque não é igual para todo mundo. Um beijo e tchau.